Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar, tá? O nosso processo de evolução espiritual, tá, pessoal? Eu falei sobre isso ontem, né? Sobre a evolução espiritual e aconteceu algo aqui, né? Que eu tive um sonho lúcido, né? Que o meu tema de hoje vai vir sobre esse sonho lúcido que eu tive, né? Porque eu tive esse sonho aí, tá? Mas muitas pessoas aqui do meu canal, algumas me relataram, né? Que sonharam com isso também assim, tá? E a gente vai estudar sobre isso para que vocês tenham conhecimento sobre essas coisas. Se vocês sonharam ou então sonhar com isso, você já tem já o irmão Samuel falou sobre aquilo. Entende, pessoal? Então, a gente vai iniciar aqui a nossa jornada, né? Todo dia a gente estuda. Mas antes de a gente começar, tá, pessoal? Agradecer a vocês, porque eu vi que vocês assisti, assistiram, compartilharam, né? Vocês ouviram aí meu vídeo, compartilharam e isso é muito importante, tá, pessoal? E, e, e também, como é que se diz? Isso é muito importante porque você está vendo que o vídeo é traz um bem, né? Traz uma consciência. Então vocês estão compartilhando com seus amigos, familiares. Vocês estão compartilhando para alguém, porque eu estou vendo que aumentou o compartilhamento aí, tá? Dos meus vídeos. Nesse instante, eu vou bater o recorde aí de compartilhamento, tá? Graças a Deus, graças a você, a Deus e a espiritualidade, tá? Que está trabalhando nas nossas vidas, tá, pessoal? Então, pessoal, o que é que a gente eu vou falar hoje no meu tópico? Foi um sonho, né? O sonho lúcido que eu tive que eu ia para um grupo religioso, tá, pessoal? E nesse esse grupo religioso, né? Ficava no andar, as pessoas ficavam no andar de cima, né? E tinha uma escada. Mas essa escada, aquela escada feita de madeira, né? Que o espredeiro coloca um pau assim e vai pregando as tábuas. Então, para subir nesse andar, tinha essa escada de madeira, que ela a gente coloca e tira, né? Então, aí todo mundo tá lá, eu subi, eu tava lá, né? Conheci até as pessoas que estavam lá, mas eu tentava me comunicar com essas pessoas, né? No sonho, falando com ela, parece que tava tendo uma festa e tal. Mas as pessoas não me viam, parece que ele não me via, não me escutava. Eu tentava entrar e eu fiquei assim, nossa, ninguém aqui não está me vendo, não está me ouvindo, tal. Aí foi quando eu decidi ir embora, né? Sair da igreja e ia descer a escada. Aí quando eu vim para não tem escada nenhuma, tiraram a escada. Eu de cada escada e eu não me comunicava com ninguém. Eu pedi a escada onde? Mas só quando eu olhei para trás que voltei, o chão, né, tinha ficado nivelado com o andar onde estava. Então, eu consegui sair andando. Parece que colocou um caminho lá que eu saí andando, tá, pessoal? E saí daquele local. Foi aonde aí eu despertei, né, pessoal? E eu saí. Então, o que é que isso significa, pessoal? Né? Um grupo até religioso que eu passei aí. O que é que isso significa? Que as religiões, pessoal,
você entra, né? Você tem até a escada, você entra nele e eles tiram a escada para fazer como uma prisão, prender você lá. Então, a escada significa a evolução da nossa consciência. Então, isso significa que eles tiram a escada para você não evoluir. É o que está acontecendo com muitos grupos religiosos, tá? Vocês entram, né? E eles tiram a escada para você não sair, não entrar, entende? Ficar preso lá. Então, tem muitos, por isso que muitos colocam isso mentalmente, tá? Coloca medo, se você sair, aqui vai acontecer algo. Tem uns até que amaldiçoa a pessoa, se a pessoa for sair do grupo lá. Então, é isso que está acontecendo. Então, a espiritualidade queria me mostrar isso, tá? Mas aquele que é chamado para a espiritualidade, vai haver um nivelamento onde você vai achar o caminho, tá? Vai haver um nivelamento. Se você não consegue sair de lá, ele vai haver para você sair, para você servir ao Deus verdadeiro, tá, pessoal? Foi me mostrado nesse sonho, tá? E é o meu tema de hoje, tá? Então, vamos lá. Então, o que é que a gente vai falar, pessoal? Depois de uma introdução dessa, o que é que você acha? O que é que você acha que eu vou falar aqui, o meu tópico de hoje? É... O que é a escada espiritual? Então, o que representa essa escada espiritual, pessoal? O que é essa escada espiritual? E por que temos que subir cada degrau da nossa espiritualidade? E por que temos que subir cada degrau da nossa espiritualidade? Porque esse essa escada espiritual representa a nossa espiritualidade, se a gente está subindo ou não. Então, quando você entra em um grupo religioso desse, o que é que acontece, pessoal? Eles tiram a sua espiritualidade. Você vê que tem muitas pessoas que vieram para o meu canal aqui, ela tinha, como é que se diz? Mediunidade, sensibilidade. Quando uma pessoa entra nessas religiões, a mediunidade dela tranca, fecha. Ela fecha os chakras dela, fecha as percepções espirituais. Então, tira de você subir o degrau da sua espiritualidade. É isso que acontece nesses grupos religiosos. Então, foi o sonho que eu tive, eles tirando a escada para eu ficar preso. Preso àquele grupo religioso, aquele pensamento, tá? Mas a espiritualidade me tirou de lá, tá? Para que eu subisse agora esses degraus dessa escada, né? Entende, pessoal? Mas primeiro vamos saber o que é essa escada espiritual. O que é isso, pessoal? Tá? Ele fala: a escada espiritual é um conceito que que simboliza a ascensão e o progresso gradual na vida da fé, né? Da nossa espiritualidade, representando um caminho de purificação e união com o divino. Então, pessoal, ele diz aqui nessa primeira estrofe, nessa primeira estrofe, que é um conceito, né, que é falado aí no meio espiritual, né, pessoal? Em geral, né, eu acho que todos falam que tem que melhorar, crescer. Então, ele diz que é um conceito que simboliza essa ascensão da consciência da pessoa. É um progresso gradual. Então, é porque gradual, porque de escada em escada, de degrau em degrau, você tem que ir subindo.
na vida da fé. Então, você tem que gradualmente na vida da fé, você tem que ir subindo. Da nossa espiritualidade, então, da sua espiritualidade, então, você tem que crescer a sua espiritualidade, pessoal. Então, no meu sonho, eu vi que a religião lá que eu estava lá, eles tiraram a escada. O que significa isso? Ele está tirando a minha ascensão, meu progresso gradual da fé, tirando a minha espiritualidade, que representa o caminho de purificação, aonde a gente vai se purificando, vai se separando, e uma união com o divino, então uma união com Deus, né? Ele fala, a escada espiritual, a metáfora surge em uma jornada através do degrau ou etapas aonde cada um envolve aprendizado, renúncia, cultivo de virtude e desenvolvimento do amor, levando a alma em um nível mais elevado de consciência e conexão com Deus. Então, pessoal, a metáfora de subir a escada, tá? É uma jornada através dos degraus que a gente vai, cada etapa que a gente vai conquistando, onde cada degrau envolve um aprendizado. Então, sempre estamos no aprendizado. Renúncia, cultivo, então, cultivo de virtudes elevadas, né? Como amor, alegria, né? Compaixão. Então, essas virtudes e desenvolvimento do amor. Então, desenvolver o amor incondicional, o amor de Deus, a gente está nessa ascensão lá, levando a alma, então, levando a nossa alma a um nível mais elevado de consciência e conexão com Deus. Eu até falei, né, no vídeo aí sobre o relacionamento, né, pessoal, que o, o nosso relacionamento com Deus vai definir, né? Vai definir o nível de consciência que a gente tem de Deus e a gente está amando o próximo. Então, a gente amar o próximo, a maneira como a gente ama o próximo, como a gente trata o próximo, é a maneira que a gente tem um nível de relacionamento com Deus. Eu falei isso aí, tá aí no vídeo aí que eu gravei aí, o que é o relacionamento espiritual. Tá aí, pessoal. Né? Não sei se o YouTube se retou aí, tá? Porque talvez ele se rete aí e mande embora, tá? Se qualquer coisa você não achar, você diz, irmão Samuel, eu não achei o vídeo que você falou. Aí a gente vai gravar outro, tá? Para vocês assistirem. Aí o que mais, pessoal? Ele disse, a escada espiritual tem referência. Opa, aí, ó. Tá vendo? A escada espiritual tem referência na qual Jacó sonha com a escada que liga a terra e o céu, com os anjos subindo e descendo. E é um dos pilares desse símbolo, representa a comunicação e a conexão entre o divino e o humano. Então, essa representação da escada, né, que a gente está na ascensão, foi aquilo, a referência bíblica, né, que está lá sobre Jacó, que ele sonhou também com a escada, aonde essa escada ligava o céu, a terra ao céu, e ele via anjos subindo e descendo, né? E representa, ele diz que representa a comunicação e a conexão com o divino e humano. Então, é uma conexão da nossa ascensão que a gente está na Terra e vai evoluindo até chegar nessa ascensão até o céu. Então, aquele sonho de Jacó representa isso, tá? Aí ele fala, a escada de Jacó nos lembra a importância de buscar Deus em nossa jornada de fé. Então, lembra, então, se você sonha com a escada, isso lembra
a sua evolução de você buscar Deus. Então, qual é o nível da escada que você está? Está no primeiro nível? Já está no segundo? Já está no terceiro? Como é que está? Então, você tem que avaliar isso. Então, é importante para a gente avaliar em cada degrau a gente está, tá? Da nossa fé. Aí ele fala, ela simboliza a relação de Deus que está próximo. Então, acessível e desejoso de se comunicar conosco. Então, a escada simboliza essa relação de Deus, né, que está próximo da gente. E ele quer que a gente evolua para chegar a um nível espiritual onde a gente vai entrar numa comunhão mais profunda com esse Criador, tá? Mas a gente precisa ir melhorando, subindo escada, tá, pessoal? Da nossa espiritualidade, porque essa escada, cada degrau representa um nível de nossa espiritualidade, tá? Aí ele fala, cada degrau da escada é uma oportunidade de nós nos aproximar dele e de experimentarmos seu amor e cuidado. Então, cada degrau da nossa evolução, da nossa espiritualidade, representa uma oportunidade que a gente se aproximou mais. Então, tem gente que está na primeira, está ali, tendo um relacionamento com Deus. Tem outro que já tem um relacionamento mais profundo, já está no segunda escada. Tem outros que já estão no terceiro. Já é uma afinidade, um amor tão grande, tá? Então, por isso que eu disse, aí o relacionamento que a gente vai ter com o próximo vai dizer qual é o nível de degrau da escada que a gente está. Se você tem amor, paciência, você sabe tratar as outras pessoas, você sabe cuidar, você tem aquela compaixão para o próximo, então você já está no degrau de um nível mais elevado, tá? Está bem se aproximando do Criador, tá, pessoal? Está experimentando o amor dele, está vibrando esse amor para as outras pessoas. Agora, se você ainda está não tão, né? Tá no primeiro degrau ainda está um pouco vacilando. Mas é importante é que você esteja no caminho dessa evolução, tá? Não esteja nos erros. Porque quando entra em um grupo religioso desse que tira a escada, não trabalha a sua espiritualidade, né? Eu até falei no vídeo aí, foi o vídeo do tema, o desafio, né? O desafio espiritual. Que eu falo que, como é que se diz? O nível, né, de consciência vai definir a relação que você tem com o outro, com Deus, tá? Vai definir tudo isso. Tá? Começou aí, ó. Começou a agonia. Esse horário de medir assim, pessoal, esses povo, tá? A fome é um negócio sério, tá, pessoal? Aí ele fala, nesta busca, né, de subir a escada, que é o nosso degrau da espiritualidade, é crucial que tenhamos em mente que, embora a dificuldade possa surgir, temos uma escada que nos leva ao céu. Então, que é a espiritualidade, né? Garantindo-nos que somos sempre acompanhados por sua graça e misericórdia. Então, é crucial, né, a gente ter isso em mente, que mesmo que a dificuldade esteja a gente tem uma escada, a espiritualidade para a gente trabalhar. Então, se você vai para um grupo religioso que ele não está trabalhando espiritualidade, foi o que eu falei no vídeo, né? No vídeo aí que eu gravei aí, né? A espiritualidade você está em um grupo religioso, mas em um grupo espiritual, né? Um grupo religioso aí, mas que ele trabalha a sua espiritualidade, a sua consciência,
a sua expansão, você está crescendo, você está melhorando como pessoa, você se torna uma pessoa melhor, tá trabalhando a espiritualidade. Agora, você está numa religião, mas você não muda, não desenvolve, não trabalha, não tem conhecimento, fica igual a criança nesses grupos religiosos. Não estão trabalhando. Então, tirou a escada suas. Tirou a escada da sua evolução. Eu tenho que falar isso aqui, tá, pessoal? Porque eu não quero, tá, magoar vocês de grupo nenhum, tá, pessoal? Mas eu preciso falar a verdade, tá, para vocês, porque isso está acontecendo, tá? E eu tive esse sonho lúcido, a espiritualidade me mostrando, já é para alertar vocês, tá? Vocês que entram nesses grupos religiosos que não estão trabalhando a sua espiritualidade, eles estão tirando a escada da sua evolução, pessoal, né? Porque a gente tem uma escada que nos leva ao céu, né? E é garantia que somos sempre acompanhados por sua graça e misericórdia. Então, a graça de Deus sempre está com a gente quando a gente está trabalhando na espiritualidade. Agora, você tira a escada, tira a evolução, tira a espiritualidade. Então, o que é que vai acontecer com as pessoas, pessoal? Ficam aí estagnados, igual muitos que eu conheço em religioso. Eu não tenho que falar isso aqui, pessoal, porque eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar. Aí o que mais, pessoal? Ele fala o nome Betel significa casa de Deus. É o local onde Jacó teve a experiência transformadora. Então, onde Jacó teve ali, ele colocou aquele nome Betel, que significa casa de Deus. Mas o que isso representa hoje, pessoal? Quem é a casa de Deus hoje? É o corpo de Cristo, a igreja, né? Qual igreja? Essas igrejas que estão aí? Não, a igreja espiritual. E a gente vai ter esse crescimento da nossa experiência se a gente está unido a essa casa de Deus, aonde trabalha a nossa escada, cada degrau da nossa espiritualidade. É nessa casa espiritual, o qual Cristo é a cabeça desse corpo, dessa igreja. Então, precisa estar nessa casa. A escolha de Deus por Betel como cenário reforça a ideia de que Deus está presente no lugar específico. Então, Deus está no corpo, na frequência de Cristo, no corpo de Cristo. Porque Cristo está em conexão com Deus. Por isso que há esse lugar espiritual, tá? Que a nossa consciência tem que se conectar. E que esse local pode ser sagrado. Então, é um local onde a gente está separado para trabalhar essa nossa escada. É onde tem escada, onde a gente vai subindo, tá? Nas religiões, os grupos religiosos, eles tiram a escada. Não tem escada, tá? Não ensina sobre isso, evolução da consciência, espiritualidade, não ensina. Vocês vieram aprender isso aqui no meu canal. Entende? Muitos às vezes que era da igreja católica aqui, né? Eu tenho pessoas da evangélica, tá? Tenho alguns espiritualistas aqui também que não estavam trabalhando a espiritualidade. Porque inventaram aí no meio da espiritualidade que esses grupos espiritualistas, né? Fazendo tipo religião. Não é para fazer tipo, é para você trabalhar a consciência, escondendo as verdades das pessoas, não falando as verdades. Então, como é que você quer que as pessoas. Ah, se eu falar isso, eles não vêm trazer, eles não vêm para o meu grupo, eles não vêm trazer dinheiro para mim. Então, muitos estão vendidos, tá, pessoal? Se venderam e não falam a verdade. Então, se você não fala a verdade, as pessoas não crescem, porque essa espiritualidade só cresce com a verdade. Tá?
Aí ele fala, a experiência de Jacó em Betel, né? Betel significa casa de Deus, né? É uma palavra em hebraico, né? Nos encoraja a buscar lugares em nossa vida que nos conecte com Deus. Então, buscar esse lugar, essa frequência que está na nossa vida, que é o reino de Deus, tá? Que Cristo trouxe. E tá onde o reino de Deus, irmão Samuel? Tá aí nessas igrejas aí? Deus já falou, eu não habito em templo feito por mão de homens. Está lá escrito em Atos. Mas ele está onde? Aonde é o reino de Deus, irmão Samuel? O próprio Cristo ele declara, o reino de Deus está dentro de vós e no meio de vós. É claro, pessoal, está na nossa cara, mas a gente não enxerga. Se a gente não desperta, a gente não enxerga isso, tá? Eu li isso aí, eu passei por muitos grupos, estudei, tá? Cheguei até nenhum, sei lá, obreiro, tá? Administrava lá pessoas, mas eu lia isso e não entendia, pessoal. Por quê? Há um desvio para a gente não se conectar à verdadeira espiritualidade. Para você não subir escada, então, eles tiram a escada. Você está preso aqui. Por isso que tem muita gente presa aí aos grupos religiosos, tá, pessoal? Aí ele fala, muitas tradições espiritual, a escada simboliza a via ascética, então, de ascensão, né? Um caminho que leva à santidade através da purificação. Então, é um caminho que cada escada que você sobe é uma santidade através da sua purificação, da iluminação interior. Então, também cada degrau que você sobe, uma luz vai brilhando em você interiormente. E da união com Deus. Então, representa também aquela união com Deus. Então, a comunhão que você tem. Tem vários níveis, né, de pessoas que têm a comunhão dele com Deus, né? Tem uns que estão no primeiro degrau, outros estão no segundo, outros estão no quarto degrau, tá? Então, vai depender da sua disponibilidade de trabalhar a sua espiritualidade, tá? No dia a dia, como um todo, como é que você comporta? Você mente, engana os irmãos? Você ama os irmãos? Tem paciência? Você está fazendo um trabalho que beneficia algum irmão? Então, você tem que avaliar isso, tá, pessoal? Eu só estou colocando aqui, tá? Eu tenho que me avaliar a minha maneira que eu estou trabalhando a minha experiência. E vocês têm que avaliar a sua. Cada um tem que tomar a sua consciência, tá? Eu não posso trabalhar a sua espiritualidade. Eu sou um orientador. Eu oriento, tá? Para ver se você, como é que se diz, toma consciência e começa a trabalhar a sua espiritualidade. É você que tem que trabalhar, pessoal. Tá? Porque muitos enganam aí, pessoal. E essas pessoas estão tudo lá. Ah, é o pastor que vai falar para mim, é o pastor. Não, não existe isso. Você tem que ter uma comunhão direta com o Criador. Não é o pastor que vai. Não, 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 não é isso. Você tem que ir lá orar, você tem que estudar, você tem que buscar, sabe? Eu aqui só estou orientando, dando aqui para despertar você. Aí você diz, não, vou ver que isso é verdade com o irmão Samuel. Você vai lá pesquisar. Aí, nossa, é verdade. Então, aquilo vai trazendo fé e você vai começando a orar, a meditar, buscar a presença do Criador, que está em você. O reino de Deus está em você, tá? Não é, você não vai achar em lugar. Aonde é o lugar, irmão Samuel? Aonde é o lugar da sua igreja para eu me conectar com Deus? Não existe isso, tá, pessoal? Existe um lugar espiritual que é chamado do corpo de Cristo, a igreja espiritual, tá? Ao qual, na hora que a gente vai evoluindo a nossa consciência, o conhecimento, a gente vai se conectando, se achegando a esse corpo. A gente se arrepende, né?
E isso é um chamado de Deus, tá? Deus chama você, começa a colocar interesse por essas coisas espirituais. É o próprio Deus, tá? Aí ele fala: o ato de subir a escada implica o movimento contínuo e sequencial, onde não se pode saltar degrau. Então, eu não posso, nessa sequência, né? Eu não posso, eu estou no primeiro, passei logo para o terceiro. Eu estou no segundo, eu passei logo para o quarto sem passar pelo terceiro. Não, é sequencial. Porque em cada degrau há uma experiência com Deus, tá? Em cada degrau. Então, a gente não pode pular, porque em cada degrau é importante, tá? Aí ele fala, a ascensão exige renúncia, prática da oração, estudo da palavra e cultivo das virtudes, para que, despojando do pecado, abrace o amor divino. Então, essa ascensão que é a escada, representa a escada espiritual, né, pessoal? A gente exige da gente que a gente pratique, tá, pessoal? Eu não posso praticar por você. Ah, eu vou orar por você. Eu vou orar por você, mandar energia, né? Meditar, mandar vibrações boas. Mas isso é uma coisa que eu estou fazendo por você. Você recebeu, você vai melhorar, mas depois aí você não faz. Você não pratica, você não tem a decisão de ir lá estudar, de praticar, de tirar o tempo. Entende, pessoal? Ou então de você cultivar virtude, ou então fazer o bem ao próximo, cultivar o amor ali. Eu não posso fazer isso. Isso é você, pessoal. Cada um vai fazer aquilo que a espiritualidade está mandando, tá, pessoal? É isso, pessoal. Ensina errado as pessoas, é isso que dá, tá? Aí, tomar um chá aqui, né, pessoal? Que eu nem tomei o chá na hora que eu comecei, eu já comecei quente, né? Eu já comecei quente aqui, já para passar essa mensagem, tá? Mas é isso. Aí ele fala: a escada é um portal que permite tanto a descida da graça divina à terra, quanto a ascensão da alma ao Criador. Então, por isso que teve pessoas aqui que me contaram que ela sonhou que estava descendo a escada. Ela subia um degrau e aí depois ela descia. O que significa isso, pessoal? Porque cada escada é um portal que a gente entra em conexão com o Criador, né? A nossa espiritualidade. Então, se você sonhou que tá na descida, você está na descida da sua graça. Você sobe um pouquinho, mas por causa dos problemas, coisas aqui, você se envolve, aquilo faz com que você caia a sua espiritualidade. Então você sobe, cai, tá nesse ioiô aí, né? É o ioiô que sobe e desce, né? Sobe e desce. Então, você precisa estabilizar. E isso requer o quê? Você estabilizar a sua vida aqui também. Porque a espiritualidade se faz como um todo, tá, pessoal? No comportamento, no pensar, na comunhão, no trabalho das emoções. Então, é todo esse conjunto a espiritualidade. É isso que é espiritualidade. Para que o quê? Para que você mantenha o nível da frequência. Então, teve pessoas aqui que sonhou que subia e descia a escada. Porque a escada, a subida, a ascensão da alma, né? Significa a ascensão da sua alma que está indo ao encontro ao Criador. Tem gente que tem medo de dar outro passo no degrau, que tem medo de o que é que eu vou encontrar lá. Tem gente que tem medo de se aprofundar mais nesse amor de Deus, tá? Tem gente que tem medo. Então, tem gente que sonha que ele sonha com a escada, mas que ele não sobe, ele sente lá medo de não dar o primeiro passo. Então, existe vários significados, tá, pessoal?
E eu estou trazendo aqui, tá? Isso para vocês terem conhecimento, porque já teve algumas pessoas no meu canal que sonhou, me contou, e eu sonhei hoje, né? Essa madrugada, nesse sonho aí, eu estou trazendo esse tema da escada espiritual, tá? Aí ele fala, em essência, a escada espiritual é um caminho para o amor que une a alma a Deus, culminando na experiência da união e comunhão eterna. Então, a escada simboliza que você está no caminho do amor, né, pessoal, de Deus, para que sua alma se una, se funda, né? Tenha a unidade com o Criador, com Deus. E vai culminar essa experiência na união, uma comunhão eterna. Então você vai ter uma comunhão eterna com o Criador. Por isso, aqueles que não teve comunhão, não procuram essa comunhão, vai chegar naquele grande dia e Cristo, não profetizamos no seu nome, não expulsamos o demônio, não fizemos milagre, Senhor, no seu nome. Ele diz, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, você não teve comunhão. Você não trabalhou a espiritualidade, essa ligação com o Criador. Você ficou aí numa religião, tá? Fez aí coisas e vai pensar que essas coisas é que vai levar você à comunhão eterna. E lá, nessa religião, eles tiram a escada. Não entra e não deixa você entrar, tá? Aí ele fala, é um caminho do amor. Então, essa escada espiritual é um caminho do amor que nos leva a evoluir até nos tornarmos seres sagrados. Nos momentos em que escolhemos o amor, começamos a ascender pelo caminho vertical. Então, vertical assim, né? De encontro ao Criador. Horizontal é assim. Então, a gente está amando o próximo e a gente está pegando o caminho vertical para Deus. A espiritualidade. Então, isso forma uma cruz, né? É isso? Vertical. E dá passos em terreno mais elevado. Então, é você dando passo em terrenos espirituais mais elevados. Desse modo, nós podemos começar a entender que é a maneira que tratamos o outro que determina a nossa evolução. Então, por isso, né? A gente só vai para cima quando a gente faz isso aqui, ó. Começa a olhar para o próximo, começa a amar, começa a fazer o bem ao próximo. Então, a gente aí entra numa verticalidade. Então, entra a subida da escada. Senão, não sobe. Por isso que eu falei no vídeo do relacionamento espiritual, né? Se a gente não está amando aqui o próximo, como é que a gente vai amar Deus? Como é que a gente vai ter uma comunhão com Deus? Não existe isso, tá? Então, a gente tem que fazer essa verticalidade, horizontalidade primeiro, tá? Amar o próximo, né? Buscar amar o próximo, que aí a gente vai começar a subir a ascensão, vertical, a gente ser vertical. E cada degrau que a gente subir vertical, a gente aumenta o amor ao próximo aqui. A gente vai aumentando a maneira como a gente vai lidar com o próximo. Tá? Isso que determina a evolução, tá? É como a maneira que tratamos o outro que determina a nossa evolução. Então, pela aí você vê. Então, como é que você é tratado aí no lugar onde você está? Como é que as pessoas tratam você? Né? Eles tratam melhor pessoas que têm dinheiro e pessoas que não têm dinheiro. Como é que eles tratam? Então, isso determina, tá, pessoal? Aí o que mais? À medida que andamos pela estrada da vida, né? Aqui, muitos caminhos nos são oferecidos para escolher. Então,
Muitos caminhos, caminho aí de várias religiões, mas o que? Deus tem um caminho dele. São oferecidos aí, não, aqui esse caminho aqui vai levar a Deus, vamos ficar aqui, será mesmo? Vocês têm que analisar isso, pessoal, tá? Eu só estou trazendo aqui para você ter entendimento. É todos os caminhos que vai levar a essa evolução espiritual? Não, tá? Deus tem um caminho dele. Aí ele fala, podemos chegar a uma encruzilhada onde teremos que fazer uma escolha de qual caminho seguir. Então, você vê na estrada, aí tem uma encruzilhada. Encruzilhada é aquilo, tem um caminho para lá e um caminho para cá. Então, qual é o caminho que você vai escolher? Deus deixou isso, o livre-arbítrio, para você escolher o caminho. Espero que você, ele ainda diz assim, espero que você escolha o caminho do bem. Mas tem muita gente que escolhe o caminho do mal, tá? Ah, mas eu escolhi o caminho do bem, irmão, eu estou numa religião. Não é desse caminho que está falando. Está falando do caminho da consciência. Então, você pode estar num grupo religioso, mas você está praticando algo mal. Está mentindo, está enganando o próximo, não está fazendo bem ao próximo. Você escolheu o caminho errado, tá? Aí ele fala, outra vez estejamos olhando para apenas um caminho horizontal. Então, às vezes você só está olhando para esse caminho horizontal, como a linha do tempo, no qual continuamos a seguir em frente. Algumas vezes, nós, entanto, o caminho à sua frente é vertical. Então, o caminho tem que ser esse vertical também, que é a nossa subida, ascensão espiritual. Esse é o caminho da espiritualidade. Ele disse tudo agora, então. O caminho vertical é o caminho da gente trabalhar a nossa espiritualidade. Então, se você entra em um grupo religioso, tá? O qual ele não está trabalhando essa verticalidade, que é o caminho da espiritualidade. Então, não está trabalhando a espiritualidade. Ou então, ele tirou a escada da ascensão. Então, não está trabalhando a espiritualidade, então está fora da espiritualidade. Aí ele fala, cujo avanço acontece frequentemente em áreas não vistas ao olho nu. Então, está acontecendo essa evolução não vista ao olho nu. A gente só percebe, né, pessoal, que a pessoa está mudando quando a gente vê o comportamento da pessoa. Nossa, você está diferente, você está com um brilho diferente. Você nota isso na pessoa, mas ali por dentro, interiormente, a pessoa está evoluindo. Porque ela está no caminho da verticalidade, né? Assim. Aonde, quando ela entrar nesse caminho, ela começa a trabalhar a horizontalidade, que é amar o próximo. Tá? Primeiro, vocês têm que se conectar à espiritualidade, tá? Aí ele fala, esse avanço, né, a área não está vista ao olho. Tá? Aí ele fala, é um caminho do amor que nos leva a evoluir até nos tornarmos seres sagrados. Então, é um caminho do amor que a gente vai evoluir até a gente se tornar um ser sagrado. É isso que Deus quer. Aí ele fala, o que realmente quer dizer avançar na vida? Muitas pessoas, os pastores colocaram, diz que você vencer na vida, avançar na vida, é você ter muito dinheiro, muita riqueza aqui, tá? E hoje é vendido isso aí, tá? Tanto no meio espiritualista como no meio evangélico aí, católico, né? É vendido essas coisas, tá? O que ele fala, o que é a evolução verdadeira? Então, o que é uma evolução? É a gente aqui ter muito dinheiro, tá aqui próspero aí. Tem muita gente que tem aí, mas não tem evolução nenhuma espiritual. Então,
Isso é a prova de que não, essas coisas materiais não significa que você está tendo evolução espiritual. É claro, é claro, né? É claro, né, pessoal? Não é claro não, tá? É claro aí, é uma empresa aí, não é claro, tá? Aí ele fala, a intuição é o nosso mais profundo entendimento no que diz, no que um ser realmente evoluído. É aquele que valoriza o outro mais do que a si mesmo e que valoriza mais o amor do que o mundo físico em que nele existe. Então, um ser espiritual evoluído, né, pessoal? É aquele que valoriza o amor ao próximo, amar a si mesmo, né? Valoriza o amor, valorizar mais o amor do que as coisas do mundo físico que nele existe. Isso é um ser evoluído. Agora, muita gente preso na matéria e dizendo que é um ser evoluído, né? E os pastores colocando isso. Então, há engano aí. Isso não é espiritualidade, tá? Aí o que mais? Aprendemos na vida que não é o tamanho da nossa casa e de nossa conta bancária que importa, mas sim o tamanho de nosso coração. Então, aí, ó, no tamanho, eu aqui, ó, moço, eu tenho um casão, a minha conta aí, ó, quanto eu tenho na conta aí, 10 milhões aí de dólares. Olha lá, eu tô aí, ó como tá a fartura aí. Mas isso não representa o ser espiritual, o tamanho da sua casa e a conta bancária. Por exemplo, eu mesmo, a minha conta bancária, pelo amor de Deus, tá? Oh, meu Deus, tá tão pobrezinha. A minha casa aqui, humilde também, tá? Mas não representa o que eu carrego no meu coração, a espiritualidade. Entende, pessoal? Ele fala, é um caminho do amor que nos leva a evoluir até nos tornarmos seres sagrados. Então, seres evoluídos, seres de como é que se diz? Uma evolução espiritual da consciência. É assim que é os anjos, os mentores, tá? São seres bastante elevados, tá, pessoal? Para fazer o bem, tá? No momento que escolhemos o amor, então, a gente precisa escolher o amor, tá? Ele entrar na nossa vida e a gente começar a vibrar nesse amor para as outras pessoas. Começamos a ascender pelo caminho vertical. Então, quando é que você começa a entrar no caminho de ascensão, pessoal? Quando você escolhe o amor de Deus, em trabalhar esse amor na sua vida, amar você e amar o próximo. Aí você vai começar a ascender, vai subir na escada, né? E dar passo a terreno mais elevado. Aí você vai dando passo para um terreno mais elevado espiritual, tá? E cada escada representa uma evolução da consciência, da comunhão com o seu Criador, tá? Aí ele fala, desse modo, nós podemos começar a entender que a maneira que tratamos um ao outro que determina a nossa evolução. Então, é o tratar o amor ao próximo que vai determinar a sua evolução. É por isso que lá, ame ao próximo, ame ao próximo como a ti mesmo. É por isso que está lá escrito, pessoal. Deus sabe, tá? Então, o mandamento que a gente tem, ele faz com que a gente evolua. Mas o que é que acontece, pessoal, nesses grupos religiosos que estão fazendo com que as pessoas não entrem nesse amor, não escolham o amor, trabalhar a espiritualidade na vida? São matrizes religiosas para afastar a gente da espiritualidade. Aí ele fala, o sagrado Criador é uma força de amor. Então, Deus é amor, né? É o que João fala lá.
uma força afetuosa e generosa. E nós nós fomos criados a partir dessa força. Então, a gente foi criado veio dessa fonte de amor, pessoal. Agora a gente não está colocando esse amor. O que é que você está fazendo da vida? O que é que você está fazendo? Olha o que é que a humanidade está fazendo, pessoal. Eles saíram dessa fonte do amor, mas não está fazendo, não está liberando esse amor. Por quê? Houve a desconexão e ele precisa agora se reconectar e escolher esse amor e começar a vibrar nesse amor. É isso que acontece, tá, pessoal? Aí ele fala, fomos criados a partir dessa força. Esta força é a nossa essência, como um tesouro enterrado internamente. Quando decidimos percorrer o caminho do amor, descobrimos nossa retidão oculta. Então, descobrimos lá que a gente tem aquele ser elevado, a nossa alma divina, aquela retidão que Deus sempre quis que a gente tivesse. Por isso que a gente tem que voltar para dentro. O reino está dentro, pessoal. E isso é com o trabalho da espiritualidade para a gente descobrir. Eu tenho que descobrir a minha espiritualidade, eu tenho que trabalhar. E você tem que trabalhar a sua. Agora, se você chegar, ai, irmão Samuel, isso eu não quero fazer, não. Tampar o ouvido, eu não posso fazer nada, pessoal. Você não tomou consciência. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para essa pessoa? Deus não pode fazer por você, eu não posso fazer. Então, o que é que acontece? Quando as pessoas que chegaram aqui, deram ouvido, começaram a escutar, estudar comigo, a espiritualidade começou a trabalhar na vida delas. É assim, pessoal, eu não tenho o que fazer. É isso que eu tenho que fazer, tá? Eu estou fazendo a minha parte. Agora, se vocês vão aderir, fazer a sua parte, aí eu não sei, tá? É com você e Deus, tá? Aí ele fala, quando escolhemos ser mais com o Criador, revelamos a nossa santidade. Então, revelamos essa santidade que é a nossa alma divina, nosso eu interior, nosso eu superior que está na gente. A gente vai revelando no nosso dia a dia. Uma santidade que é nosso direito de nascer e que purifica, e que nos purifica, cura, remove cada canto escuro de nossa vida. Então, quando a gente vai começando a entrar nessa santidade, né, pessoal? A gente vai renascendo. É um renascimento. Vai purificando, a gente vai curando a nossa alma, aquelas coisas que não prestam. Vai removendo cada canto escuro que tem na nossa alma, na nossa vida. Que é a parte, como é? A alma escura, né? Como diz assim, a escuridão da alma, né? Então a gente vai clareando, então vai tirando esse escuro com um brilho que a gente vai emanando. Então vai se tornando uma pessoa, uma melhor, né? Que é o que Jung falou, né, pessoal? A gente tem a sombra. Então, a sombra, as trevas, elas são clareadas com a luz. Aí ele fala, o universo nos chama para andarmos no caminho de retidão e transformar a faísca do divino que existe em nós. Então, a faísca é o que? A fagulha, né? Que é chamada de centelha divina. Então, essa centelha divina, então, o chamado, né, da espiritualidade do universo é para que a gente acenda essa faísca divina que está dentro da gente, que é a nossa centelha divina. Né? Muito espiritualista sabe o que eu estou falando, que é centelha divina. Eu gravei um vídeo aqui também,
explicando o que é essa centelha divina em nós, tá, pessoal? Tá aqui no canal. Não sei se o YouTube aí se invocou e mandou embora, tá? Mas vai aí, o que é centelha divina, até aí meu vídeo aí, eu explicando isso. Então, é essa faísca, essa fagulha, essa luz que está dentro da gente, que existe em nós numa grande chama. Então, ela pode se transformar em uma grande chama. Tem uma oportunidade de subir a escada da espiritualidade. Então, quando a gente começa a acender essa chama dentro da gente, essa luz, a gente está subindo a escada da espiritualidade. E é através a gente alimentar esse amor, a gente amar, a gente cuidar da gente, cuidar do próximo. Então, isso faz com que a gente vá subir nessa fagulha. Tá, pessoal? Mas vamos parar aqui, tá? Porque já 55 minutos, eu não posso ir mais além do que isso, tá, pessoal? Eu vou parar aqui e vou ali fazer uma merenda. Eu até teve uma pessoa no meu canal, né? Ela disse, é merenda aqui no meu estado, né? Eu acho que era Espírito Santo, eu não lembro agora. Ela falou aqui, tá aqui no meu canal, né? Que lá fala lanche. Então eu vou fazer minha merenda, meu lanche. É o que mais? É essas coisas aí, tá, pessoal? Em cada estado é diferente, tá? E teve uma seguidora minha aqui que falou isso, né? E ela deu risada, né, pessoal? A maneira que eu. Esse aqui é o nosso baianês, tá, pessoal? Eu coloco aqui o português com o baianês junto aqui para falar de espiritualidade, né? Porque eu sou de São Salvador, eu sou de Salvador, tá? Bahia, tá, pessoal? Então aqui a gente fala português, tá? Mas fala um português baianês, tá? Tem aquele baianês que a gente fala aqui. Então, eu falo com aqui as pessoas, tá? Mas eu sei que tem pessoas de outros lugares me assistindo também, tá? Às vezes você vai escutar umas frases assim de efeito que eu uso aqui, uma linguagem aqui do baianês, tá certo? Mas qualquer coisa eu explico para vocês, tá? Tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte, tá? Eu vou ali, daqui a pouco eu volto, tá?